Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou Henrique, sou nutricionista e hoje nós vamos conversar sobre o glúten. Se você está procurando sobre glúten e a sua relação com a glicose, célula, vamos falar sobre isso. Antes, deixe seu like, deixe seu joinha aqui embaixo para mim porque isso é muito importante. Aqui embaixo você também encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica lá, garanta a sua inscrição e do lado você encontra um sininho, ativa o sino e seleciona a opção todas, porque daí toda vez que eu postar um vídeo novo e quando eu aparecer ao vivo, que eu apareço aqui ao vivo toda terça-feira, você recebe um aviso e ficará mais fácil você acompanhar várias dicas que podem ser do seu interesse. Mas agora eu vou aqui aparecer com outro quadro, que eu vou fazer aqui um esquema para ficar tudo mais didático e compreensível, para você entender de uma vez por todas o que é esse tal de glúten. Bora lá! Bom, para início de conversa, o glúten tem relação com a célula. Então eu vou desenhar aqui um círculo representando uma célula humana. Não ficou perfeito o círculo, mas vocês aí entendem, né? Então deixa eu só escrever aqui também. Célula. Ótimo. Só que aí, deixa eu até enfatizar aqui, ó, duas vezes, porque a membrana, né, plasmática, você aí que lembra bem aí em biologia, ou você que está na universidade estudando, revisando isso, você sabe que existe uma bicamada lipídica, né? Então por isso que eu coloquei aqui, né, um duplo círculo, representando essa bicamada lipídica. Ok, só que perceba, para que a gente fale do glúten, a gente tem que falar da glicose. A glicose é um elemento que vai entrar na circulação sanguínea, que pode ser proveniente, por exemplo, dos alimentos, ou seja, você consome carboidratos, esses carboidratos vão ser digeridos e vão acabar gerando uma molécula menor, que é a glicose, que vai chegar na corrente sanguínea e que vai ser captada pelas células para que a célula consiga utilizar essa glicose para gerar energia. Energia essa que a célula precisa, que o seu corpo precisa. Então, essa produção de energia vem de algo. Esse algo, por exemplo, pode ser a glicose que veio do que você comeu. Por isso que a gente come, para ter, por exemplo, energia, para a gente nutrir o nosso corpo. Só que agora é que vai entrar o glúten, a estrela aqui do assunto desse vídeo. Onde é que entra o glúten? Perceba, a glicose, ela é uma molécula hidrossolúvel, ou seja, é solúvel em água. Só que para a célula receber a glicose, tem que ter uma ajuda, porque a célula aqui ó, tem uma membrana plasmática que eu falei, né? Uma bicamada lipídica, porque a maior parte aqui, né, são lipídios. Então, o lipídio é como se fosse, gente, água e óleo. É como se fosse aqui, ó, o óleo, ou seja, lipídio, e a glicose, ela é hidrossolúvel, ela é solúvel em água. Água e óleo não se misturam, então a glicose vai tentar entrar aqui, só que não vai conseguir, porque a glicose é hidrossolúvel e a membrana aqui não recebe, né, não deixa passar algo que é solúvel em água, porque aqui está cheio de lipídio. E lipídio e algo que é solúvel em água não consegue se misturar. Então, para que a glicose consiga entrar, vai precisar de uma ajuda, como mencionei. É aí que entra o glúten. Vou até ficar de costas para fazer um suspense, mas basicamente, olha só, o glúten ele vai funcionar como uma espécie de receptor. Deixa eu sair da frente aqui para mostrar para vocês. Está aqui. Isso daqui é o que eu estou representando como sendo o glúten. Então agora você já sabe o glúten. Onde ele fica, né? Como assim glúten? Onde nós temos? O glúten ele pode estar presente na membrana celular. Tá um tamanho um pouquinho exagerado? Talvez, mas é para você enxergar bem aí o tal do glúten. Então, o que vai acontecer? A glicose, que agora eu vou desenhar aqui, ó, em forma de bolinhas, isso daqui eu vou representar como sendo a glicose. Essa glicose, a princípio, não iria conseguir entrar na célula pelo motivo que eu já expliquei. Só que agora, tendo a presença do glúten, o glúten ele vai dar a chance, né? Ele vai
abrir as comportas, vai ser uma porta de entrada para a glicose. Então a glicose consegue, por conta da presença desse glúten, entrar aqui na célula. Então olha só, o glúten ele funciona como um transportador de glicose para dentro da célula. O glúten ele ajuda a célula captar a glicose presente na circulação sanguínea. Esse é o que você de repente aí estava procurando. Anote, volte, reveja. Vamos fazer aqui, né, uma recapitulação para você que ainda ficou com alguma dúvida, fixar de uma vez por todas. Olha só, eu até coloquei aqui, ó, que o glúten é um transportador de glicose. E vamos a alguns detalhes a mais, tá? Esse glúten, ele não é único. Tem alguns tipos, por exemplo, glúten 1, glúten 2, glúten 3, glúten 4, glúten 5. Então existem alguns tipos. Esses tipos de glúten, que eu não vou especificar aqui, tá? Mas dando aqui uma prévia, a diferença vai ser o local onde esse glúten se encontra. Então, alguns órgãos vão ter um determinado tipo de glúten, outro tecido vai ter outro tipo de glúten, outra célula, né, vai ter um outro tipo de glúten. Então, o que vai mudar mais, se vai ser glúten 1, 2, 3 ou 4 ou 5, é o local, né, a célula-alvo, entendeu? Mas, resumindo, são tudo glúten. E esse glúten, independente se vai ser 1, 2, 3, 4 ou 5, é o quê? Um transportador de glicose. Ele vai estar presente em uma célula e vai auxiliar a captação de glicose, já que, por si só, a glicose não conseguiria entrar na célula por conta do que já foi explicado. Então, a presença do glúten é para facilitar essa entrada. Outro detalhe, essa entrada de glicose na célula por meio do glúten é de acordo com um gradiente de concentração, ou seja, vai ser quando tiver mais glicose no meio extracelular, ou seja, né? Vamos lá. A célula está aqui. O que tem dentro dela a gente chama de meio intracelular ou líquido intracelular. O que está fora da célula é o meio extracelular ou líquido extracelular. Então, quando estiver mais glicose no meio extracelular, ou seja, fora da célula, por gradiente de concentração, ou seja, tem mais glicose concentrada fora da célula do que dentro da célula, então, por conta disso, a glicose entra, tendo novamente a presença e a participação e o auxílio do glúten. Mas por conta dessa diferença de concentração, por a célula estar precisando de glicose, porque tem pouca glicose aqui dentro, então aí a glicose entra, ok? E outro aspecto interessante a ser mencionado aqui é em relação à insulina. Muito a gente fala, né, que, ou a gente vê, você que está estudando, né, de que existe uma relação da insulina e glicose, de que a glicose entra na célula pela ação da insulina. Isso é verdade, só que em partes. Por exemplo, em alguns tipos de tecidos e, portanto, né, em determinados tipos de glúten, você precisa da ação da insulina. Ou seja, a insulina precisa ser liberada porque está tendo muita glicose no sangue, ou seja, a glicemia aumenta. Aí o corpo libera a insulina. A insulina atuando é que vai fazer com que o glúten ele fique disponível aqui na membrana, porque às vezes o glúten ele está dentro da célula. E aí quando tem a sinalização da insulina, o glúten sai daqui de dentro e fica aqui na membrana. Ou seja, é como se fosse o quê? A porta estava fechada, a insulina falou, olha, tem glicose querendo entrar. Aí o glúten vem aqui e deixa a porta aberta. Então, alguns tipos de glúten precisam ser acionados pela insulina para que ele atue auxiliando na captação de glicose. Enquanto que outros tipos de glúten, eles são independentes de insulina, ou seja, eles não vão necessitar ser sinalizados pela insulina para que eles venham a captar a glicose. Nesse caso, a captação de glicose vai ser pelo simples gradiente de concentração. Ou seja, quando tiver muita glicose do lado de fora, aquele tipo de glúten já vai
auxiliar na captação de glicose para o interior daquela célula, ou seja, tem tipos de glute e a depender do tipo de glute, você vai ter um glute que necessita da sinalização da insulina previamente para que ele faça a captação de glicose e a depender do tipo de glute, ele vai ser independente da insulina, ou seja, ele não vai precisar que a insulina o sinalize, né? Ou seja, sinalize o glúteo para que ele capte a glicose. Pelo contrário, ele vai captar a glicose independente da ação da insulina. Então olha só, se você aí entendeu e gostou desse vídeo em que nós conversamos sobre o glúteo, chegou a hora de você deixar o seu joinha, se você ainda não havia deixado. Nos comentários me escreva se você gostou, se o vídeo foi esclarecedor. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreva. Ou simplesmente se você quiser adicionar aqui algumas informações que eu não trouxe, que sejam sobre o assunto, fique à vontade, tá? Acrescente aqui também na nossa conversa. Compartilhe o vídeo, porque se você chegou aqui, você deve conhecer alguém que deve estar precisando também assistir a esse vídeo. Então manda, compartilha, deixa as minhas redes sociais aqui embaixo na tela para quem quiser me acompanhar por lá. Quem se interessar, eu como nutricionista tenho um curso online, tá? Ele se chama Nutrição Saudável e Enriquecedora. Lá você vai poder aprender comigo por meio de videoaulas que eu fiz e disponibilizo por lá, na área de membros do curso, conteúdos relacionados à nutrição, né, reeducação alimentar, sobre nutrientes. Então fica aqui o meu convite. No mais, já aqui na tela vai aparecer uma foto minha, olha só, bem aqui, que você pode clicar para realizar a sua inscrição se você também não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Fico por aqui e até o próximo vídeo.